E sejam bem-vindos ao Personal Fitcast. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast que nós vamos falar sobre saúde, sobre o mundo fitness, musculação, empreendedorismo, marketing e tudo isso que está nesse mundo maravilhoso da saúde. Esse primeiro episódio aqui é o nosso piloto e ele está sendo patrocinado pela Pacer, nossa parceira e a maior rede de academias aqui do interior de São Paulo. Temos 8 unidades aqui em Ribeirão Preto e 2 em Sertãozinho. Muito obrigado, pessoal da Pacer. Só para começar aqui, introduzindo esse primeiro episódio, a gente vai se apresentar. Nós somos os hosts desse podcast. Eu sou o Rick Vitaliano, sou empresário, produtor audiovisual, especialista em marketing e venho trabalhando há um bom tempo aí no mundo fitness, com personal trainers. Eu e o Léo, a gente faz um trabalho muito legal aí com a marca dele e achamos muito importante trazer esse tipo de conhecimento para outros profissionais de todas as áreas relacionadas à saúde. Léo, por favor, se apresente aqui para a gente. Meu nome é Leonardo Gonçalves, eu sou graduado em Educação Física, bacharelado, pós-graduado em Fisiologia Clínica do Exercício pela UFSCar e pós-graduando em Musculação Avançada atualmente, estou concluindo. Trabalho, assim como o César, voltado um pouco mais para performance. Hoje em dia minha abordagem vem passando para digital, então estou na transição do presencial para 100% online, então nos próximos meses aí até ano está 100% na atuação digital e junto com o Ricardo a gente está escalonando isso, trazendo vários projetos, então a tendência é seguir sempre nessa linha a partir de agora. Legal. Bom, eu sou o César, né? Sou graduado também em Educação Física, licenciatura plena, fiz meu mestrado em Atividade Física e Saúde, doutorado em Educação. Sou nutricionista também e como o Léo a gente está mais atuando hoje em performance, né? Uma coisa que a gente gosta bastante, inclusive a nossa ligação foi um pouco disso, né? Da gente meio que olhar para a mesma direção e logicamente com posições diferentes, né? O que enriquece um pouco o relacionamento, mas hoje a gente leva muito a sério essa questão da atividade física. Perfeito. Pessoal, vamos engatar então, já que a gente falou desse assunto do marketing, da comunicação, como que vocês estão vendo a importância da comunicação para a área de educação física, de personal? Acho que o César ele tem uma bagagem muito rica. Eu lembro que a gente conversou sobre quando você começou a trabalhar como personal, na época que você estava trabalhando na academia, que você viu os treinos em revistas e hoje como que isso evoluiu tanto, agora tem as assessorias online, migrando do presencial para o virtual. Eu acho que seria legal a gente engatar esse início dessa conversa, passando um pouco sobre isso que a gente já falou, alguns temas em algumas outras conversas aí de bastidores, que eu acho que é um conteúdo muito rico para a gente ir trazendo para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. O mercado se atualizou muito rápido, né? O mercado de fitness ele é muito galopante, né? No sentido da evolução. Todos os mercados avançam muito rápido. Mas até um certo tempo o fitness não era muito assim. A gente passou anos fazendo as mesmas coisas, tendo a mesma estrutura de academias, né? De ginásios e tal. O mesmo perfil de público, a gente acostumado a ir para academia há 15 anos atrás, você via geralmente mais os meninos, né? Jovens querendo ficar forte e tal. Hoje não, hoje a gente tem um cenário completamente diferente. Você tem o vovô, você tem a vovó, você tem o adolescente, você tem o que busca qualidade de vida e saúde, isso é muito claro, né, hoje para as pessoas, para a população. Então assim, o cenário mudou, né? E como você colocou, Rick, realmente era uma busca muito mais difícil o acesso das informações, né? A gente não tinha o que a gente tem hoje, infinitamente. Eu lembro, como eu comentei com você, eu lembro que o que a gente tinha de coisas mais atualizadas de treinamento era em revistas, né, norte-americanas, que já tinha um problema da tradução, de chegar até a gente, para a gente poder entender e começar a aplicar algumas coisas ali. Então a estrutura mudou, hoje a gente tem um cenário completamente diferente, o que eu acho, né, maravilhoso isso do que a gente vive hoje, que a gente prega, né, Léo? Mas assim, e essa atualização, ela só precisa ser um pouco condensada, né? Porque a gente aí, junto a isso, a gente vem um pouquinho com os modismos, né? Aquela inventação de coisas que às vezes não tem nenhum embasamento científico, é o que eu e o Léo a gente prega muito, a gente pode discutir um pouco sobre isso. Então assim, o mercado se atualiza muito rápido, o mercado de fitness vem crescendo absurdamente, numa velocidade assim, que a gente quase não consegue acompanhar.
Tanto técnico quanto estrutural, né? Nos últimos 20 anos era um perfil marombeiro, treino forte, ferrugem, ferro batendo. Exatamente. A gente passou por uma estrutura absurda com máquinas importadas, nacionais, ar-condicionado, playlist pensada, professores e profissionais habilitados, tanto a graduação, parte técnica de 20 anos para cá, o curso ele era majoritariamente prático, né? Aquela coisa de quadra, esporte. Hoje ela vem ficando mais teórica, mais aprofundada, então cada vez mais o profissional capacitado, cada vez mais a estrutura abrangente, né? Número de unidades de academias, estúdios, clubes, e a estrutura interna desse tipo de ambiente vem evoluindo muito rápido. E a tendência é continuar nessa velocidade. Eu acho que a própria educação física, ela passou por um processo de renovação, né? Hoje o mercado pediu isso, né? O mercado ficou mais exigente, o campo da medicina começou a trazer muita coisa para a gente poder se espelhar no que diz respeito à longevidade, qualidade de vida, que realmente é o grande foco, né? Lógico, a gente gosta de trabalhar com performance, bacana, mas se a população em geral ganhar consciência de que ela pode viver mais e melhor, né, a atividade física se torna uma das ferramentas principais no que diz respeito à prevenção. Sim. Né? Então a gente hoje entende até a atividade física, vamos deixar assim, para a gente entender atividade física e exercício físico, né? Ainda é assim. Quando a gente fala atividade física, a gente está dizendo tudo aquilo que realmente a pessoa que leva um certo movimento. Então quando você sai para bater um futebol com o teu filho, né, jogar uma peteca com a tua namorada, ou fazer um passeio de bicicleta, você está fazendo uma atividade física. O que a gente considera como exercício físico? Quando é controlado, quando é quantificado. Sistematizado, periodizado. E aí, obviamente, muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, e o que seria o cenário ideal, a intervenção de um profissional da área, né, da educação física, que fez faculdade justamente para poder trabalhar essa periodização, essa intensidade e tal. Então, para a gente deixar isso bem claro, a atividade física, né, tem essa certa abordagem, diferença do que é o exercício físico. Exercício físico, em geral, tem a intervenção de um profissional, né? E a atividade física é aquilo que você faz, se movimenta, tal, o que é ótimo, o que é perfeito. O que a gente vê demonstrado naquela situação, onde a pessoa, não treinei, mas eu arrumei a minha casa, fiquei super cansado. Nossa, bati a minha atividade do dia. Não necessariamente, na verdade, quase nunca. Exatamente. Só para puxar um gancho aqui, lembra que eu trouxe aquele dado, eu vou até abrir aqui para ser mais preciso. Que o Brasil, uma curiosidade, o Brasil ele é o segundo país que mais tem academias no mundo. Exato. Ele só pede para os Estados Unidos. Isso. Porém, entre os países da quantidade de atividades físicas, de horas de atividade físicas por semana, o Brasil ele está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele está em 10º lugar. Ele está em 10ª posição. Então, essa correlação, esse número acaba não batendo. Então, às vezes, essa quantidade de academias aí, igual você falou, a diferença de atividade física para o exercício. Como que você vê essa diferença tão absurda? É mais ou menos assim, eu acredito que o que eu vou falar agora é de um estudo de 2019, se eu não estiver enganado, tá? Não precisamos confirmar isso. Mas no último estudo que eu li, a gente tinha mais de 50% da população brasileira sedentária, que se declarava sedentária na abordagem da entrevista. Não, olha, eu não faço nada. Então vamos lá, 50% dessa população a gente já sabe que não faz nenhum tipo de atividade física e é consciente disso, o que é mais tenebroso, né? O que é mais tenebroso. Pensando nessa outra metade que faz a atividade física, apenas 14% faz atividade física com orientação profissional, que são as que estão nas academias, né? E que tem intervenção de algum profissional. As outras porcentagem, ela está inclusa na pessoa que faz uma caminhada 2, 3 vezes na semana, joga um futebol uma vez na semana, tal, que na cabeça dela, né, como eu falei, quando a gente pega para quantificar isso, a gente descobre que, segundo algumas recomendações, principalmente da Organização Mundial da Saúde, a gente não bate a demanda de atividade física semanal que constitui o não sedentarismo. Então, talvez isso aí, essa discrepância, Rick, ela se dá na hora dessa abordagem, porque o indivíduo ele fala, não, sexta-feira eu jogo futebol com os meus amigos, então eu não sou sedentário. E aí ela se classifica como não sedentário. Né? E a hora que a gente vai ver o dado, ele está contaminado. Se a gente for pegar de forma mais crítica, a régua ela fica muito mais alta e a porcentagem de sedentários ela acaba crescendo. E a gente vê associada a comorbidades, né? Isso, causa número 1 do mundo, infarto do miocárdio. Então o impacto relacionado. E não é nem indireto, é o impacto direto que isso tem na saúde pública, né? Porque
A conta é muito básica, o raciocínio é muito lógico. A gente tem alguns países, né, se eu não me engano o Canadá é um deles, onde a população ela é incentivada a fazer atividade física. De que forma? Um desconto na hora de... Pega a carteirinha do ginásio onde ela pratica, então ela vai ter um desconto na hora de ir no mercado, na hora de frequentar o cinema, de comprar um livro. Por quê? Porque o governo entende, naturalmente, que é muito mais barato ele prevenir do que ele tratar essa população. E às vezes assim, a gente precisava de mais dispositivos políticos, porque aonde começa essa intervenção da saúde? Lá na escola. E veja bem, a gente hoje não tem uma educação física obrigatória na escola. Inclusive a discussão é para retirar da grade, voltar para a grade, manter na grade. O que é um absurdo. Qual outra disciplina seria autossuficiente para gerar demanda de autonomia no indivíduo para se cuidar fisicamente? Né? Matemática, português, se não a educação física. E a gente tem aí um descaso, né, com essa disciplina a nível da formação básica do indivíduo, do cidadão. Ô César, eu acho tão rico esse assunto que eu acho que ele merece um episódio só dele. Com certeza, então, aí é um papo longo. Então, quem está assistindo aqui a gente, se quiser mandar mensagem para nós três aqui falando sobre qual é a sua opinião sobre isso, a gente vai ter um episódio também mais especializado, aprofundado nesse assunto também. Eu acho que é super válido, né? Válido. Vamos fazer. Eu sou adepto. Eu acho assim, a educação física escolar seria a base para mudança de pensamento numa sociedade, né? Para uma sociedade mais saudável. Com certeza. E, infelizmente a gente não tem esse investimento político, nem dispositivos para isso. É muito ineficiente. Não vou dizer que a gente não tenha, mas é ineficiente, né? Quando a gente tem, não atende os pré-requisitos. Por exemplo, certas demandas que a gente tem, a gente classifica como sendo provenientes da idade escolar. Então, a infância ela deve contribuir com algumas atividades específicas para a pessoa evoluir a um nível maduro. O que acontece? A gente vê na prática que a pessoa ela chega na vida adulta, ela não tem a coordenação motora básica para realizar certas atividades. Então, ela não consegue chutar uma bola, não consegue arremessar uma bola. Isso é coisa que devia ter partido da infância, da escola. A gente teve, às vezes, essa disciplina inclusa na grade, só que a pessoa só ficou correndo em círculo, brincando com bola, não teve a devida progressão técnica que a gente devia ter. O próprio profissional, né, ele era mais limitado há um tempo atrás. Né? Ele se limitava a mais a prática das atividades, algumas regras de esporte, que é muito bom, que é importante, né, para você ter uma formação, é a base. Mas assim, na minha visão, a educação física ela não é só você aprender regras de jogo ou a prática em si, mas ela entendendo a educação física como disciplina, ela entra com uma formação na mudança do comportamento desse indivíduo. Então, por exemplo, você faz um curso, você estuda matemática, você leva para a vida toda. Você estuda português, você usa para a vida toda. Você faz educação física na escola e você não leva isso para a sua vida. Aí a gente tem uma população sedentária, obesa, doente, né? Então, se a causa fosse tratada lá na base, com certeza a gente teria um indivíduo adulto com conhecimento suficiente para entender, olha, eu preciso ter uma seleção do que eu como, eu preciso fazer movimento, o meu corpo responde e eu fico melhor, eu fico mais saudável, eu durmo melhor, eu tenho maior rendimento, mais resposta, né, mais tomada precisa de ação, se eu me cuidar. Só que a maioria das pessoas que você fala isso, elas sequer têm noção disso. A noção veio através da mídia hoje, que é muito frenética nisso, né, em colocar os benefícios da atividade física. Algo que já deveria vir na formação desse cidadão, para ele entender, até para ele passar isso adiante, para ele poder selecionar o que ele coloca dentro da casa dele para os filhos comer, por exemplo. Né? Aquela velha história, você vai no mercado fazer compra, você olha o carrinho da família cheio de refrigerante. Sim. Né? Mas se a gente começar a se aprofundar nesse assunto, a gente vai ver que falta na educação básica educação física efetivamente eficiente, igual vocês falaram. Falta educação financeira, que não existe também, que é uma pauta importantíssima para a vida do adulto. Correlacionado. Inteligência emocional, enfim, tem muitas deficiências o sistema educacional brasileiro, isso é um fato. Sim, né? sim. Funciona assim, hoje nós temos profissionais, né, vamos dar esse mérito para eles. Tem profissionais que não têm estrutura nenhuma em algumas escolas, porque não recebem essa estrutura. Sim. E ainda assim desenvolvem um bom trabalho junto aos alunos, né, com criatividade.
Então, vai muito também desse profissional. Então, assim, quando a gente fala de investir em estrutura, obviamente nós estamos falando também em investir na capacitação desse profissional do ensino escolar, né, do ensino fundamental. Esse profissional, é óbvio, ele está lidando com uma formação de um indivíduo, né, emocionalmente, né, e hoje você vê um professor de educação física, ele chama os alunos para fazer uma aula teórica em sala. Aí você fala, mas não é educação física? Não. É importante essa criança, antes de começar a correr para jogar futebol, entender como funciona o coração dela. Né? Sim, Entender anatomia, como que né? funciona a fonte de energia que Sim. faz ela se movimentar para jogar aquela partida de futebol, para evitar uma série de imprevistos. Sim. Então é importante que esse professor ele tenha todo um aporte teórico, né, para formar o conhecimento à base, para depois levar essa criança para a prática, propriamente dito, né? E tudo isso que a gente vem falando, parte até da pergunta do Ricardo em relação à mídia social. Esse crescimento exponencial, ele vem cada vez mais acelerado justamente por a estrutura do profissional ser mais ampla, porque a criança ela não conseguiu ter aquela aula prática, ou a teórica, e ela consegue assistir um vídeo, igual o material que a gente está produzindo aqui, explicando Sim. qual que é a importância disso. Então essa sementinha do, nossa, eu preciso ser uma pessoa ativa para ser uma pessoa saudável e viver realmente aquela previsão de vida mais longeva, ela está plantada ali, diferente às vezes de uma estrutura mais antiga, 20, 30 anos atrás, que a pessoa mais idosa, mais no início desse crescimento, ela vai ter a consciência de praticar uma atividade física depois que o médico avisa ela que ela precisa fazer aquilo. Ela Hoje, vai tratar o ela vai dano, tratar o né? problema. A gente está na prevenção primária. Prevenção, exato. A gente é a área que consegue prevenir uma doença, então isso é medida pública. Isso é um investimento, né, que você consegue abater no final da fila. Assim, ao meu ver, a gente tem uma falha do sistema em todo o processo, né? Se você pegar alguns países, vamos colocar os Estados Unidos, que é uma referência, né, e que não tem educação física, hein? Diga-se de passagem, não tem essa profissão lá. O Brasil é um dos poucos países que nós temos a profissão educador físico, né, ou profissional de educação física. Mas se você pegar, por exemplo, vamos sair um pouco da base da escola e vamos para a universidade, né? Eu acho que é de conhecimento de todo mundo que nos Estados Unidos o atleta, a avaliação de nota aí do desempenho esportivo, faz com que ele tenha um reconhecimento na carreira acadêmica dele, né, de estudos dele. Porque há um incentivo muito grande à prática esportiva, né? E a gente não tem esses disputas, aliás, temos aqui no Brasil, mas é muito pífio, é muito insignificante, né? Então, assim, isso parte também da própria população. Por exemplo, em alguns países, quando tem uma partida entre as escolas, você olha para o estádio, a cidade toda está lá prestigiando, né? Porque existe um conceito formado, cultural formado. E no Brasil a gente é difícil, nem o próprio pai às vezes vai ver o filho jogar, né? Então existe, é uma questão cultural, é uma base, mas infelizmente qualquer coisa que nós implantarmos hoje no sistema educacional, ele não vai ser colhido daqui a 1 ano, 2 anos, né? É um processo a médio e longo prazo. Você precisa implantar o sistema hoje, o dispositivo eficiente, né? E você vai colher esse resultado nas próximas gerações, aí, sei lá, 15, 20 anos, onde você vai ter uma mudança comportamental da sociedade. Então, caminha por aí. Por falar em mudança comportamental da sociedade, só para puxar o gancho daquela pesquisa que eu mostrei para vocês aqui, a curiosidade, o país que tem mais horas de atividade física por semana é a Holanda. E eu fico pensando aqui, a Holanda, um país tão pequeno, por que ele tem uma população tão ativa? E eu penso, o planejamento urbano de lá, né? O incentivo que o Estado dá para usar a bicicleta como meio de transporte principal. E quando caiu a ficha aqui agora, vendo a pesquisa, eu pensei, putz, quem que é o primeiro país? Aí eu fui procurar o Canadá aqui, eu vi, não, é a Holanda. Aí eu, então vocês veem que toda a base que o Estado dá, estrutural mesmo, já faz a diferença e dá esse impacto na vida das pessoas. Se a gente se aprofundar mais ainda, talvez a gente veja dados mais relevantes ainda de saúde pública, de casos de doenças. Às vezes dá para fazer uma investigação e correlacionar muito disso que a gente está falando, vendo esses países que têm essas boas práticas. Sim. Eu acho que seguir bom exemplo sempre é válido. Mas, por exemplo, o Brasil, se a gente pegar aí, né, Léo, nos últimos... Eu sou um pouquinho mais velho, né? Um pouquinho só. Se a gente pegar nos últimos anos, o Brasil sofreu uma alteração positiva no que respeita à atividade física. Por exemplo, as academias ao ar livre, isso não existia há
20 anos atrás. Isso não existia, era impensável isso. Nem na praia, existia uma barra lá para fazer que os ribeirinhos lá, os caras faziam, nem prefeitura, nada, né? Então hoje o Brasil tem uma inserção assim, está caminhando. Nós estamos, infelizmente, lentos comparados a países de primeiro mundo, né? Mas nós temos um aporte muito interessante. Quando você vê parques sendo estruturado para a população fazer as atividades físicas, né? Passar uns filhos e tal. Você tem essas academias ao ar livre que eu mencionei. Hoje, nós com a entrada das academias dos ginásios low cost, a gente tem uma facilidade das pessoas terem acesso à academia, né? Com custo baixo, uma qualidade de equipamento. Então, enfim, nós estamos caminhando. Infelizmente, a passos lentos, né? Mas estamos caminhando. Quando a gente também tem que fazer justiça, Rick, às vezes o clima de alguns países também interfere, né? Por exemplo, se a gente pegar o Canadá praticamente, o Canadá inteiro é frio, né? E o Brasil é um país tropical, que em qualquer lugar você está arrancando a camisa, né? Tirando lá no Rio Grande do Sul, que é mais friozinho. Então, é muito fácil para nós fazermos prática esportiva ao ar livre, por exemplo. Sim. Diferentemente de um Canadá, né, tal. A Holanda, se eu não me engano, é um clima mais misto, né? Então, mas também, se eu não me engano, é um país mais plano. Então a geografia também influencia nessa prática. Por exemplo, ciclismo. Exato. Hoje a gente tem na Europa, o entendimento do ciclismo é fantástico. Você vê, por exemplo, o Tour de France. Que as pessoas vão para a beira das estradas e participam de todo o percurso, que não é pequeno, e vibra e veste a camisa e tal. E é interessante, por exemplo, na Europa é muito comum um ciclista passar e os carros pararem e as crianças acenarem, bater palma. Por quê? Porque existe uma consciência formada da prática esportiva. Sim. Aquilo não é visto como um incômodo. Então, é uma base de cultura completamente diferente. Mas aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Há influência sobre clima, né, de qual modalidade, há influência sobre questão financeira, né, do país. Por exemplo, o Brasil é um país de futebol. Porque é barato jogar futebol, né? Você joga uma bola lá para 11 meninos e eles, num terreninho baldio, vai brincar de futebol, né? Então fica mais fácil. Então, algumas modalidades esportivas, ela vai de encontro com o clima, com geografia, com o estado financeiro daquele país e por aí vai. Então, assim, nós estamos caminhando. Devagarzinho, mas nós estamos caminhando, sim. Perfeito. E vamos voltar então um pouco naquele assunto que a gente começou falando, sobre as principais diferenças, né? De como que está evoluindo as formas de atendimento do profissional de educação física, todo esse acesso à informação, que eu acho que é a temática principal desse episódio aqui que a gente está conversando. Eu queria puxar o seguinte assunto, pensando no marketing mesmo, qual a forma mais eficiente de alcançar o maior número de pessoas, agora que está mais acessível o trabalho dos profissionais de educação física. Vocês falaram sobre a assessoria online, aplicativos. Com a pandemia veio a questão das lives também, que aumentaram bastante. E isso, a gente estava até vendo uma matéria ontem de um personal que atende alguns famosos e tudo mais, que ele tem um aplicativo próprio e ele falou que o boom foi durante a pandemia mesmo, onde as pessoas estavam mais em casa. E eu acho que teve um impacto na consciência de algumas pessoas que viram que realmente era possível ter acesso a esse tipo de serviço profissional à distância. Certo. Né? E se a gente for pensar nessa questão de acessibilidade, a assessoria online ela veio com muita força para isso, com essa liberdade que o aluno tem em ter acesso a esse tipo de informação. Como que vocês veem esse mercado agora? Quais são as principais dificuldades, as principais oportunidades? Como que vocês estão vendo isso na prática? Antes, partiu da ideia da aula personalizada, a pessoa, ou então um grupo de 5, 10, uma turma, uma aula de aeróbica antes, ginástica. Então a gente sempre atingia no máximo 50, imagina uma sala enorme, 80 pessoas, que isso já era uma realidade. A pandemia forçou esses profissionais que estavam habituados a fazer esse contato com poucas pessoas a obrigatoriamente escalar isso. Então a pessoa começou a postar. A dica que ela daria, eu e o César aqui tendo uma aula, ela começou a postar para 50, 100, 200 pessoas que acompanhavam ela. As pessoas com maiores alcances começaram a atingir milhares de pessoas. Então, a gente tendo uma aula, eu te dou uma dica, você aprende, ok,
A gente fazendo um conteúdo, que esse conteúdo indo para a internet, a gente atinge milhares de pessoas. A parte negativa disso é que isso fica pulverizado ali. A gente sai um recorte daqui, uma informação, e ela vai. A pessoa interpreta da forma que ela quiser. E a assessoria, ela vem de forma eficiente, porque você pega um profissional, geralmente é um preço acessível, e ele compila, ele condensa tudo isso que você está recebendo. Ele te dá mais informações, ele te orienta daquilo que você tem dúvida, ele filtra aquilo de informação que você já está tentando trabalhar e te dá essa referência para você seguir. Então é uma forma muito eficiente de você, em qualquer lugar do país, com diferentes valores e realidades, no condomínio, na academia de rede, no estúdio, na praça, você conseguir realizar uma atividade sistematizada. Você pode pagar um profissional para ele te acompanhar para você correr na rua. Ele sistematiza uma planilha, você segue nos dias da semana que você consegue, nos horários que você pode. Ele organiza isso de uma forma que fique coerente para a sua rotina e realidade, e você tem um acompanhamento profissional. Então você vai ter uma evolução muito mais acelerada do que você fazer sozinho. Não só a evolução, como a prevenção de uma lesão. Você sai para correr na rua, é gratuito, ótimo, belíssimo incentivo. Só que como? Quanto? Todo mundo é apto para fazer isso? Quanto mais, melhor. Hoje eu corri 5 km, amanhã mais 10, no final da semana eu corri 100 km, na outra semana eu fico a semana inteira com dor no corpo, ou então meses com uma lesão proveniente disso, porque eu consegui correr mais, fiz mais, fui fazendo mais. Não teve planejamento do descanso, não foi avaliado todas as condições, não houve um aquecimento, não houve uma preparação. Então, o online ele vem para isso, ele te dá muita informação, e o profissional que atua com assessorias e aplicativos, ele consegue condensar isso, transformar isso numa coisa realmente eficiente. Com certeza. Eu acho que o online ele veio... Para começar, assim, a gente é muito burocrático, né, com muitas coisas, né, e isso gera paradigmas nas pessoas. Mas eu estando com o meu personal do lado, olha, se você é interessante você ter uma pessoa do seu lado para te incentivar, às vezes o compromisso do horário ali, mas entenda que se você precisa de alguém gritando no teu ouvido para você fazer aquilo que você tem que fazer, tem alguma coisa errada com você. Você está buscando um ajudante, um parceiro de treino, ou você está buscando um profissional? Se você está buscando um profissional, não interessa onde ele esteja, desde que ele monte para você um treinamento de acordo com as suas necessidades fisiológicas, com os seus objetivos e tudo mais. Então, mas eu preciso porque desculpe, tem uma coisa errada com você. Né? Te dando a base exatamente. Então, teórica para isso, prática. Pegando esse gancho que o Léo falou, o que isso faz? Poxa, hoje eu tenho vontade de treinar com o Leonardo, mas eu moro lá na Bahia. Eu posso treinar com o Leonardo. Eu posso treinar com o professor César, eu posso treinar com o professor Leonardo, tranquilamente. Porque ele vai montar um treino para mim como se ele fosse montar um treino se eu estivesse do lado dele. Ele só não vai estar do meu lado. Mas aí eu posso chamar o meu primo para treinar comigo e ele vai me ajudar a incentivar. Justamente. Porque o meu treino está elaborado para mim. Né? Então não confunda você contratar um profissional para montar um programa de treinamento eficiente de acordo com suas respostas fisiológicas de um parceiro de treino, de um ajudante. É o que a gente vê muito na academia, infelizmente, né, Léo? E aí, se você começa a ter esse entendimento do que é um personal trainer, do que é um profissional, tenha certeza, muita gente vai olhar para o próprio personal e dizer assim, tá caro, não tá valendo a pena. Porque quando você parte para o princípio de que você está buscando o conhecimento daquele indivíduo e não o shape dele, e não aquilo que ele pode gritar ali no teu ouvido, te motivar, você parte para um outro nível. E aí você tem acesso aos melhores treinadores do país, à sua disposição. Então o online ele vem com essa resposta. Isso é só uma observação minha. Mas também, o que acontece? Como eu falei anteriormente, a entrada das academias de custo baixo, né, as chamadas low cost, facilitou muito o acesso das pessoas. Então veja bem, juntando o online, juntando a academia mais barata, é perfeito. Por quê? Porque eu posso ter um treinador que vai montar um treino para mim eficiente, de acordo com o que eu preciso, e eu posso ir para a academia e não vou pagar caro por isso. Então aquilo que era impensável alguns anos atrás, nossa, personal é elite, é muito caro, nossa, academia não é uma coisa barata. Hoje isso já não é mais a desculpa. Sim, e temos diferentes perfis, né? Não é o meu perfil aquela academia, não quero ficar gigante, tem diversos perfis. Geralmente a pessoa procura o que está mais perto da casa dela ou do trabalho dela, que eu acho super louvável, né? É exatamente isso, você tem que facilitar o teu caminho, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, que não é mais a desculpa.
Não é mais desculpa o financeiro, porque se você senta num botequinho para tomar uma cerveja com os amigos, você vai gastar o que você gasta numa assessoria, na boa, né, Léo? Ou muito mais. Ou, dependendo do quanto a pessoa bebe, até muito mais. E a academia não é algo absurdo. A gente tem preços muito acessíveis. Eu acho que está muito, para a maioria da população, não toda, né? Não vamos ser hipócritas, mas para a maioria da população, principalmente essa que a gente sabe que não vai porque tem vários paradigmas e várias desculpas, não é mais, a gente não engole mais essa. Então você tem academia barata, você tem um treinador acessível, né, aonde você quiser, e todo mundo tem um celular, né? Então o seu treinamento está ali na palma da sua mão a hora que você quiser, você se desprende do horário. Mas eu trabalho o dia todo e estudo, ok, o teu treinamento está disponível, o seu está aqui. E academia geralmente, agora aqui em Ribeirão a gente até tem academia agora 24 horas, então não é mais desculpa, não temos mais desculpa, né? E quando a gente fala de treinamento, a gente partiu do princípio de atividade física como um movimento, treinamento como uma coisa sistematizada, e a gente está falando do treinamento personalizado como um degrauzinho acima ainda. Então, quando a gente pega uma simples lista de exercício, a gente consegue isso na internet em 2 minutos. A gente consegue pedir para uma inteligência artificial montar, a gente consegue... eu tive essa ousadia de colocar, de pedir para ele, monta aí, eu tive essa ousadia. Então é simples. Esse é um assunto que eu ia falar em outro momento também. Então é muito simples, você acessa a plataforma, digita o que você quer e vai sair uma sugestão. Ok, o que diferencia isso de um treinamento realmente personalizado? A sua rotina, a sua necessidade. Então não é só... Pode falar. Não é só você ter a lista de exercícios, você tem que ter um know-how muito mais amplo de pontos a serem avaliados do que simplesmente o que você está fazendo. Léo, posso fazer um gancho que você está comentando? O que o Léo está falando é algo muito, muito, muito importante a gente observar. Essa é uma visão minha. Eu atuei muitos anos, ainda atuo, ainda tenho atletas de triatlo, né? Assessoria, corrida, maratona, ultramaratona. Já fiz ultramaratona, já fiz maratonas. Eu já dei consultoria para assessorias esportivas, que é essas assessorias aí que vocês veem para rua, com tenda e tudo mais. Então vamos lá, pegando um gancho do que o Léo está falando, você tem aí vamos entender, vamos deixar claro. Você tem uma tenda, uma melancia, uma banana e uma água, junta aquela galera, faz um itinerário lá e chama isso de que está fazendo uma assessoria esportiva. Não. Isso é um grupo. Isso para mim é um grupo, é uma socialização, o que não tem nada de errado nisso, mas não chame isso de... Porque quando você fala de... É isso que banaliza um pouco as coisas e que gera paradigma na população, no consumidor final. Quando você está falando de uma assessoria esportiva, é basicamente o seguinte: como que eu monto uma planilha de coisas? Se você perguntar para qualquer dessas pessoas qual que é a tua priorização, qual que é a tua planilha, ela não vai saber responder. Mas ela não é da área, ela não tem que saber responder. Não, é o que ela pratica. Né? Se você joga futebol, você sabe qual é a chuteira que você tem que colocar. Não é assim que funciona? Então veja bem, quando você pergunta para ela, vamos fazer o seguinte: qual é o seu VO2, qual é o seu limiar? Porque obviamente o treinamento ele é de acordo com essas informações. Se você não fez essa avaliação, como é que o teu treinador, né, a tua assessoria, ele está prescrevendo esse treinamento para você? Né? O que determina quanto você vai fazer de treinamento intervalado intensivo, de intervalado extensivo, de longões? A gente hoje vê as pessoas calculando longão ou periodização por quilometragem por semana, como se fosse um carro. Quanto que eu tenho que rodar por semana para poder fazer uma maratona? E aí você vê o cara fazendo uma maratona em 5 horas, o que é totalmente improdutivo pro corpo. Se você leva 5 horas para fazer uma maratona, me desculpe, você não está pronto para fazer uma maratona. Você vai surrar muito o seu corpo. E aí você tem essas informações. Olha, como é que eu vou periodizar o meu treinamento pro corredor? Eu primeiro preciso saber o VO2 dele. Sabendo o VO2, eu encontro o limiar dele. Qual a distância desses dois caras? Falando um pouquinho mais tecnicamente para o pessoal poder entender o que o Léo está falando, que é a intervenção de um profissional. A diferença entre a atividade física e o controle. Né? Então, identifiquei o VO2, identifiquei ali o RCT, o limiar. O que vai determinar qual vai ser o treinamento para aquele indivíduo é aonde está um, aonde está o outro, qual a distância que eles estão um do outro, porque para melhorar o VO2 é um tipo de treino, é uma abordagem, um treinamento mais intervalado intensivo, até 2 minutos. Para melhorar esse cara aqui, o limiar, eu faço uma outra programação, já é um outro sistema, né, uma outra resposta fisiológica. Então eu tenho tiros que a gente chama de intervalado extensivos, que é um pouco mais longo, 5, 8, 10 minutos. É isso que vai determinar o que o cara treina.
Então, quando você tem realmente um profissional que entende de corrida, que entende de periodização, você vai ver esses fatores como base do trabalho dele. Isso não é nenhum diferencial que eu estou falando aqui. Isso é a base de que um cara tem que fazer para montar um programa de treinamento de corrida. E você, infelizmente, a gente não vê isso. Então, a ressalva que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala, quando o Léo ele diz ter o controle, é exatamente isso que eu estou falando. Então, se eu montar uma planilha para você, Rick, pode ter certeza, eu fiz um teste de VO2 em você, eu descobri aonde está o seu limiar, qual o volume pelo seu histórico, qual o volume de treinamento você precisa fazer, baseado no objetivo que você quer, é uma maratona, é uma meia maratona, é uma ultramaratona, e aí a visão fica mais holística, mais como um todo, né, para a gente poder pensar em treinamento. Isso é a intervenção de um profissional. Isso falando de corrida, né, vou deixar o Léo falar um pouco da musculação. É simples, da musculação então a pessoa acha que é ir para academia e levantar peso. Aí o Léo pode estender um pouquinho mais também sobre isso. Da mesma forma que na corrida, a gente tem um grupo e esse grupo ele vai fazer determinado treino naquele dia. E dentro desse grupo tem a pessoa que ela quer correr 10 km, a pessoa que ela quer correr 15 km, a pessoa que quer correr uma meia maratona. Geralmente todo mundo faz o mesmo treino, né, Léo? Todo mundo vai fazer o mesmo treino. Então, diferentes pessoas, diferentes níveis de condicionamento, limiar, VO2, e pensando nesses parâmetros, eu quero ter um VO2 maior, depende da prova que você precisa fazer. Exatamente. Eu quero ter um limiar maior, depende da prova que você vai fazer. Exatamente. As duas pessoas com VO2 e limiar diferente vão ter uma resposta diferente na prova. Exato. E sabendo quem tem o maior, a gente pode pré-determinar, pré-dizer qual que pode ter um melhor desempenho. Claro que lá vai variar, clima, o dia da pessoa, mas olhando só os parâmetros, a gente tem que saber o que tem que estar mais otimizado para a pessoa atuar em determinada prova. Ô Léo, só para fazer um parênteses, assim, eu dei consultoria para uma assessoria em São José dos Campos. E o profissional, o dono da assessoria, um amigão meu, um abraço para ele, tem uma visão completamente diferente. Ele falou, cara, eu quero fazer um negócio bacana. Quem que eu busco? Pô, vou buscar um fisiologista. O César, né? E aí, César, o que eu posso fazer para montar dentro da minha assessoria? Veja bem, a assessoria eu não atendo individual, eu atendo coletivo. Como que eu posso fazer um trabalho mais subjetivo possível para cada um dentro do grupo? Falei, legal, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aí grupo 1 ou grupo, inventa o nome aí, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Vamos fazer teste em todo mundo. O cara que tiver até 11 METs, ele pertence a um grupo. O cara que tiver de 11 a 14 METs, pessoal, é equivalente de esforço físico. Vamos colocar assim, se com 10 METs, você está a 10 vezes acima do teu estado de repouso. Né? 15 METs, 20, enfim. Então a gente calcula METs baseado nisso. Se eu falo para uma pessoa, ele está fazendo um treinamento a 10 METs, ele está 10 vezes fazendo um esforço acima do estado de repouso dele. Né? E também isso a gente converte isso em oxigênio. Então 3,5 é igual a 1 METs. Aí a gente também consegue determinar gasto calórico, uma série de coisas. Então eu faço avaliação nas pessoas e vou colocando elas no grupo. Então o cara que tem até 11 METs, ele vai fazer um tipo de treinamento que tá mais de acordo com aquele nível de condicionamento que ele está. O cara que tem de 11 a 14, 15, já vai fazer um programa de treinamento diferente, tem mais tiro, tem um volume maior. O cara que está acima disso é outra pegada. Pronto, você já conseguiu minimizar. É o cenário perfeito? Não, mas você conseguiu minimizar essa falha de colocar todo mundo para fazer um circuito e vamos correr, e vamos rodar. E você vê as pessoas rodando, aí eu pego as pessoas para fazer avaliação, Léo, e todo mundo está com o VO2 estagnado e o limiar colado no VO2. Por quê? Porque só faz rodagem, só faz. O cara roda 2, 3 longões por semana. Eu trabalho com 3 treinos na semana para corredor. Um treino, sei lá, vamos pensar aqui num cenário normal. Um intervalado intensivo, um intervalado extensivo e um longão. Pronto, 3 treinos. E o cara faz uma maratona com 4 horas e 20, 4 horas e pouquinho. Quer dizer, então não há necessidade. A gente vê as pessoas rodando, fazendo volume. Quanto mais volume de treino você faz, falando de corrida, mais aumenta a tendência a se lesionar, óbvio, mais pressão em cima das articulações e tudo mais. Então quanto menos você reduzir isso e tornar isso eficiente na resposta que você precisa, mais saudável é para a vida da atleta do indivíduo, né? Isso é uma observação, a gente não está falando que um grupo, uma assessoria seja algo ruim. Não, muito pelo contrário. Quando a gente distou um pouco para a performance, essa pessoa ela vai chegar no limite, ela vai ter um volume de treino maior, ela vai ter uma intensidade, um desgaste maior, e que é aí que a gente consegue identificar a necessidade real de uma coisa programada.
A pessoa que ela está inativa, ela encontra prazer em fazer uma atividade física em grupo, excelente. Então, a pessoa não faria nada na semana, na sexta-feira ela corre com um grupo. Independente de qual for a intensidade, mesmo que não esteja em linha com, às vezes, um objetivo ou as características dela especificamente, é interessante que essa pessoa esteja praticando atividade. Se eu falar assim, olha, não é legal, não está de acordo com o seu VO2, fique em casa, é pior. Eu tô matando essa pessoa. Pior, com certeza. É muito pior. E às vezes eu falo, a gente está falando que uma assessoria ela é barata, só que um grupo ele pode ser mais barato ainda, porque o profissional está rateando ali em 10, 15, 20 pessoas. E não só isso, ele ensina, ele orienta, é o que a gente falou. A informação ela está compilada, então a gente consegue identificar algumas necessidades individuais, faz um aquecimento, faz uma preparação, a pessoa lá entende o que é o educativo. Então, de forma geral, o grupo sobe de nível. Às vezes, quando a gente fala de performance, prova, a gente vai precisar disso. A gente vai precisar de um profissional olhando diretamente para o indivíduo, para as características dele, objetivos, para delimitar um programa. Então, a comparação que eu quis fazer é basicamente isso. Quando você tem realmente a intervenção de um profissional, aí você vai ter esses controles. Mas é o que o Léo está falando. Nossa, quanto mais assessorias tiver, melhor é para a população. Os profissionais, donos das assessorias, precisam conscientizar que a assessoria é muito além de você montar uma tenda, oferecer uma banana, um abacaxi e uma água, né, e botar todo mundo para correr. Muitas vezes a gente está passando de carro, até mesmo fazendo alguma atividade, e você vê uma pessoa correndo com uma mecânica completamente errada. Quer dizer, você percebe que a pessoa não teve uma orientação de corrida, de mecânica de corrida. Fatalmente, ele está acima do peso. Fatalmente essa pessoa vai adquirir alguma lesão. Né? Então é isso que a gente precisa tomar uma consciência maior. Quero ter minha assessoria? Bacana, bora lá. Mas procura como é que é mais ou menos assim, eu vou montar uma academia. Você não simplesmente joga os equipamentos lá e você tem que criar uma metodologia, você tem que criar um plano de gestão. A assessoria é uma empresa. Então o profissional que está à frente de uma assessoria, ele tem que dizer assim, olha, como que eu vou montar, qual o trabalho que eu vou entregar para qual o público primeiramente, né? É um público de atleta, eu vou atender todo mundo, é triatleta, é corredor, é ciclista, é iniciante, como é que é? Então ele monta essa estrutura de gestão, né, do que ele vai oferecer, coloca como que ele vai operacionar isso e como que ele vai entregar isso. O que a gente acabou de falar, os aplicativos, ele consegue entregar planilhas de corrida para o cara do outro lado do mundo. Sim, né? Eu tenho atleta na Califórnia, triatletas, entendeu? Eu nunca vi o cara pessoalmente só, né? E ele treina há anos com as minhas planilhas. Então, assim, é essa consciência. Ter é bom. Ter e fazer aquilo que tem que ser feito da maneira correta, com a intervenção que... Quando a gente espera que um profissional esteja fazendo coloca a mão ali, é essa base que nós esperamos. O cara não ficou na faculdade 4 anos para correr junto com o aluno só e vamos, né? Existe muito mais que isso. Então, o profissional é muito mais que isso. O educador físico é muito mais que isso. E justamente você acabou de tocar num ponto que não é só o profissional correr junto com o aluno. Imagina um cara que ele tem 10 alunos no dia e, assim, o que ele precisa entregar é o planejamento, é o controle do que aquele aluno necessita. Agora, se ele for um acompanhante desse aluno, se ele correr 10 programas de treino no dia, essa pessoa ela trabalha 2 dias por semana e dorme o restante. Porque imagina, você corre às 7 da manhã, termina, começa ao longo das 8 da manhã, termina, você corre. É impossível. E na corrida isso é fácil de visualizar. Você precisa estruturar e orientar a pessoa a fazer. Exatamente. Agora, se tiver que fazer junto, não é necessariamente aquilo que não é produtivo. A experiência que eu tive com assessoria, né, e eu gosto muito, o profissional às vezes ele quer uma independência, é um puto do empreendimento, acho bacana, né? Hoje, por exemplo, essa pessoa que eu falei de São José dos Campos, ele é um dos maiores da região do Vale do Paraíba, lá da Serra Mantiqueira, né, que é chamada aquela região. E hoje ele tá blogueiro, famoso, patrocinado por uma empresa bacana. Então o cara fez um bom trabalho e ele teve lá a resposta. E ele é uma referência na região no que diz respeito à corrida, né, a treinamento para corredores, porque o cara fez da maneira correta. Agora, infelizmente a gente tem os aventureiros em todas as áreas. A gente tem aventureiro dentro da academia, a gente tem aventureiro, né, no ciclismo, a gente tem aventureiro no futebol, enfim. E eu sempre defendi criar um aluno, né, um cliente ou um aluno crítico. Eu gosto. A minha aula, por exemplo, de personal trainer, ela é pedagógica. O cara, ele sabe exatamente, eu faço questão de que ele sabe exatamente o porquê que ele está fazendo aquilo. Porque eu quero que ele compre a briga junto comigo. Porque o corpo é dele. Toda vez que eu estou treinando com o Léo, eu saio aprendendo uma parte do corpo, um músculo novo exatamente. Que eu não conhecia. Isso não muda a sua concepção? Com certeza. Como todo? Consciência corporal. Vixe. Exatamente. Então, assim,
eu quero formar um aluno crítico. Eu quero que o meu aluno olhe para mim e fale assim, se por um acaso eu não treinar mais com o César por qualquer motivo, não vai ser qualquer um que vai pegar para dar aula para mim. Quando você tem esse objetivo, você tem a necessidade de ter uma entrega alta. Então, quando essa pessoa tiver outras experiências, no mínimo tem que esperar aquilo. Então, começa a diferenciar também o que é um aluno crítico, né? Uma das coisas que, como vocês sabem, eu já lecionei em universidade. Uma das coisas que eu falava sempre em sala de aula para os estudantes de educação física, né, principalmente, era pare com o julgamento. Às vezes você está numa sala de musculação, você olha assim, um professor dando aula, e você vê que o movimento do aluno dele não está tão perfeito. Você fala, poxa, mas ele está deixando o aluno... Cara, entenda que existe uma escala de pedagogia aplicada ali. Primeiro que o professor tem que respeitar o nível de aprendizado mecânico que aquele cara está tendo daquele determinado movimento. É óbvio que ele não vai deixar o cara fazer ao ponto do erro, ao ponto de se lesionar. Mas ele também não pode apertar muito o parafuso de cara, porque o cara vai falar assim, não consigo fazer um tríceps na polia direito? Nossa, eu sou uma neba. Então existe um processo pedagógico daquele professor. Tá? Hoje ele aplica um jeito, ele corrige algumas coisas, no próximo treino ele já corrige mais algumas coisas, e daqui a algumas semanas você está fazendo um movimento perfeito. Então, infelizmente na educação física a gente tem muito julgamento. O professor passa e fala, lá o personal dando aula errada, fazendo coisa errada. Cuidado, porque existe um processo pedagógico ali, existe uma metodologia daquele profissional e precisa ser respeitado. E daquele aluno, as limitações do aluno, limitações mecânicas, objetivo, uma série de coisas. Sim. Então, não é prudente, não é sábio você julgar um profissional sem saber o contexto que tá rolando ali. Ô pessoal, a conversa está muito boa, só que a gente já está indo para os 10 minutos finais aqui. Eu vou fazer só um comentário, também puxar para um próximo episódio um assunto muito legal que o César trouxe pra gente, e também só puxar uma última provocação aqui pra gente encerrar esse raciocínio da assessoria online e de como evoluiu bem, eu acho que evoluiu bem o trabalho dos profissionais de educação física. Até porque o nosso próximo convidado acabou de chegar. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que o César comentou sobre a questão da gestão, de entender todas as particularidades que a gestão implica. Ter uma boa gestão faz toda a diferença para qualquer negócio. Com certeza. Tanto para um negócio como uma academia ou uma rede de academias, quanto para o profissional de educação física. E para falar sobre a gestão de uma academia, ou melhor, de uma rede de academias que é mais complexo ainda, tem os nossos parceiros da Pacer, que eles vão vir aqui, vão conversar com a gente justamente só sobre esse tema. Então, para todo mundo que está vendo a gente aqui, vai ter o episódio onde a gente vai falar justamente sobre esse tema. Então, só para criar essa expectativa no pessoal que está vendo. Spoiler. Spoiler, E a segunda coisa que eu queria falar, agora voltado para os profissionais de educação física. Essa visão holística, essa visão como um todo, essa intervenção profissional, profissionalizar o trabalho e executar uma boa assessoria online, ela é fundamental para alcançar essa independência, principalmente a independência financeira do profissional de educação física. Porque a agenda do profissional, ela é limitada. Com certeza. Ainda mais se o profissional quer equilibrar... O dia tem 24 horas, né? Não tem como ampliar isso. Ainda mais se o profissional quer equilibrar a vida pessoal com a profissional e ter saúde mental e física, é necessário atingir esse equilíbrio. Enquanto uma assessoria online bem executada, bem planejada, ela consegue atingir criar essa independência financeira no profissional. Só que o profissional de educação física, ele não pode ficar focado apenas em ter um bom aplicativo ou só entregar uma planilha e já era. Tem que ter todo esse background, né, por trás, esse planejamento. Tem que pensar também em marketing, tem que pensar na marca pessoal dele, tem que pensar em como ele vai entregar esse valor para as pessoas, porque é venda como qualquer outra. Tem que pensar em funil de venda, tem que pensar em ciclo de vida do seu produto, em novos produtos, escada de valor. Então é complexo também. E o profissional de educação física que coloca isso em prática, nossa, ele tem resultados absurdos. De forma simples. O Léo é prova disso. A partir do momento que a gente começou a colocar em prática todo esse planejar bem com estratégia, nossa, trouxe muita evolução tanto para o lado profissional quanto para o aluno também, que trouxe uma estrutura melhor para o aluno, trouxe o conhecimento teórico que teria só
na aula presencial também tem, no online. Então, é possível, sim, atingir essa independência que você falou, tendo uma visão holística também do negócio. Como você colocou, Rick. O personal você SA, né? Sim, então, você é uma sim. empresa, você é a sua imagem e tal. Perfeito, falou. Então, logicamente, inclusive, algumas oportunidades que eu tive de fazer alguma mentoria com algumas pessoas me procuraram, falaram, eu quero fazer mentoria, César, com você e tal. Eu falei, olha, tudo bem, vamos lá, né? E a gente aprende. Eu gosto de pensar que a gente aprende sempre quando a gente passa alguma informação, né? A gente aprende muito mais. E aí você tem uma vivência única, né? No quadro. Mas o profissional ele precisa entender que ele precisa da gestão dele. Primeiramente, óbvio, ele precisa se capacitar, né? Não adianta o cara querer fazer pão se ele nunca fez pão na vida dele, né? Vai montar uma padaria, vai quebrar, né? E para o personal não tem como você contratar alguém para fazer por você. É você. Então, primeira coisa, requisito você precisa se capacitar. Como é que você faz isso? Uma boa faculdade. E tentar seguir um segmento, se aprofundar naquilo, porque a educação física ela é muito ampla. Então, como a gente falou, tem a corrida, né, que é a atividade mais de endurance, tem a musculação, tem o tênis, tem o futebol, tem a natação. Então, assim, não dá para ser bom em tudo. Você não vê, geralmente você não vê um cardiologista que é ortopedista, que é, né? Por quê? Porque é muito vasto o campo de estudo. Então, por exemplo, eu trabalhei já com populações especiais, diabético, hipertenso, pós-cirúrgico, pré-cirúrgico e tal, idosos, gestantes. E hoje eu olho e falo, nossa, eu não sei nada. Tem muito ainda a aprender, né? E a gente trabalha com alta performance, nossa, eu tenho muito a aprender. E olha que eu tenho 21 anos de trabalho dentro da área como treinador, né? E a evolução é constante, as descobertas são bem complexas, porque toda descoberta acaba quebrando um paradigma anterior. Então, por exemplo, acho que até que o Léo já pegou isso. A gente teve coisas que a gente fazia no passado que hoje a gente não faz mais. Que hoje são banidas e antes fazia muito sentido. E antes a gente fazia e fazia total sentido. E hoje, então, aí a importância do quê? Então, se capacitar, primeiramente, né? E se atualizar. Ficar em constante atualização. Não ficar perdido no passado. Isso aí eu acho que é a morte do personal. Ter uma gestão financeira de si próprio. A gente tem que pensar que é um profissional que não tem férias, que não tem 13º, ele é um profissional liberal. Autônomo. Então ele precisa fazer uma gestão saudável do financeiro dele. Uma das coisas importantes, não importa se você se formou o ano passado, você é um profissional, se capacite e cobre, né, um valor ético. Tenha uma postura ética, porque não adianta porque você se formou há um ano atrás, você cobrar metade do preço para pegar aluno. Eu acho isso não é disputa, né? Você já começa errado. E porque você já começa errado. E na prática é muito mais difícil você tentar vender por um preço mais alto se você já vendeu por um preço exatamente. menor. Isso aí Então o profissional que ele tem um aporte de gestão, ele já vai entender esse mecanismo. Com certeza. Agora, óbvio, você não vai pegar um cara que tem 5, 10 anos, que tem um histórico, que tem um know-how de mercado. Óbvio que esse cara tem um preço mais elevado, mas você precisa entender qual que é o mínimo que um personal cobra. Eu preciso partir por aí. Eu não posso ferir a ética da minha área, porque você também é um agente, um defensor da tua área que você atua. Sim. Né? Então é importantíssimo. E claro, quanto mais você se atualiza, você é pago não por hora ou por nada disso, você é pago por quantos problemas você pode solucionar. Exato. Então qualquer eventualidade, qualquer eventualidade que ocorra, por exemplo, algum problema que você precisa fazer um primeiro socorro ali para aquela pessoa, se você não for habilitado a prestar esse tipo de socorro, você não tem como fazer, assim, olha, eu garanto que você vai ter um bom atendimento, que você vai ter respaldo, que você vai estar protegido. Se você não... Na hora de vender, o cara às vezes promete tudo. Mas ó, vou colocar um cenário aqui básico pra gente entender. Vamos imaginar que chega um diabético tipo 1, insulino dependente. Tá? O tipo de insulina que ele usa vai interferir no tipo de treinamento que você vai fazer. A análise glicêmica dele no pré-treino. Quer dizer, você tem base para trabalhar com isso? Não tem, então não pega. Passa isso para um outro colega que tem essa capacidade, e esse colega, quando ele pegar um outro caso, ele vai passar para você. Então a gente não precisa ser concorrente, a gente precisa unir forças. Agora cada um no seu galho. E o que acontece muito eu tenho problema X, especificidade X. Porra, eu não sei nada disso. A pessoa lá abre o Google rapidinho e fala, não, vem cá comigo, eu preciso desse cliente. Não entrega muito, não evolui, porque não é um nicho de atuação. Coloca em risco, né? Coloca a pessoa em risco. Sim. Nunca vai ser um trabalho de ponta com aquela pessoa, então você nunca vai ser referência naquilo com aquela pessoa. Exatamente. Você nunca vai ser a referência para aquela pessoa te recomendar. Então,
é uma autossabotagem, vai cobrar pouco. Eu vou colocar uma frase para vocês que meu pai sempre falou isso. E na época não fazia muito sentido porque as pessoas falavam meio ao contrário. Meu pai é um cara super simples de fazenda, mas com uma sabedoria de vida que eu admiro pra caramba. Meu filho, você não precisa saber fazer muitas coisas, você precisa saber fazer uma coisa, mas ser o melhor naquilo. Porque se você saber fazer muitas coisas, você não vai ser bom em nada. Então acho que essa é a frase que a gente tem que usar. A educação física, né, a parte de treinamento é tão complexa, cara, você não vai ser bom em tudo. Você quer seguir na musculação? Mete a cara, estuda tudo que você tem e tal, e tenha certeza, você nunca vai saber tudo. Quer trabalhar com corrida? Vai pra cima. Então assim, voltando, se capacite, se atualize, tenha uma gestão financeira bacana, seja ético, né? Busque informações de quem está no topo, não vai se espelhar com quem não tem para oferecer, né? Sempre pega referência. Se você está numa academia, tem academia que a gente atende, né, Léo? Na Pace a gente tem o quê? Uns 40 personal trainer. Por horário, mais de 20. Mas, né? Poxa, lógico, tem um pessoal que é mais novo de profissão, mas tem um pessoal mais dinossauro lá. Cara, gruda nos caras, pega informação. Traz uma coisa nova, vai acrescentando. E por aí vai, a coisa se desenvolve nesse sentido. E claro, não só se especializar naquilo que você quer atuar, mas estuda sobre o tema que você quer abordar, estuda um pouco sobre marketing, estuda um pouquinho sobre gestão, Então o pessoal fala assim, preciso me atualizar. Aí ele vai buscar uma coisa fora da área dele, alguma coisa. Não. Hoje é muito fácil o cara se perder nas informações. Né? Começa a querer abraçar o mundo e abandona o nicho dele porque não fez o reconhecimento das pessoas que ele atende, as pessoas que ele gosta de atender, a área que ele gosta de estudar. Ele ampliou, em vez de ampliar para tudo, abraça só aquilo que você é bom, aquilo que você sente prazer em fazer e amplia um pouquinho de cada coisa, gestão, parte financeira, que aí você vai ter aquela massa final, ela vai virar uma coisa produtiva. Exatamente. Agora, ficar procurando o conhecimento por si só. Já quer esgoelar, gente. Vamos parar de falar aqui. Em resumo, então, o mundo está cada vez mais volátil, mais incerto, e cabe a cada profissional entender essa volatilidade e se adaptar a ela, buscando informações precisas para aplicar isso no dia a dia, seja de gestão, seja de marketing, colocar em prática isso para agregar o valor ao cliente e aí sim conseguir atingir esse reconhecimento e ir criando a sua independência. Esse foi o resumo que eu entendi das nossas conversas. Pensando no profissional, sim, e pensando na população, né, como um todo, vá fazer alguma coisa, vai fazer atividade física. Só que entenda que quando há intervenção de um profissional, a gente precisa deixar isso muito claro para as pessoas entenderem a valorização desse profissional. Com certeza. Né? Que infelizmente às vezes fica um pouco poluída. Mas é só o cara ficar ali do meu lado na academia, é simples, eu consigo fazer sozinho. Não é por aí. Então você não entendeu o que é um profissional ou não teve a oportunidade de pegar um profissional sério. Então entenda que você precisa fazer alguma coisa. Se você puder ter a intervenção de um profissional, melhor ainda. Aí a coisa vai. E hoje temos diversas opções de como custo, a gente colocou, de possibilidades, estruturas. Então, alcance. É isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio, o nosso piloto. Mais uma vez, a gente quer agradecer todos os nossos apoiadores, parceiros que acreditaram no nosso projeto, no nosso trabalho. Com certeza, eles têm um valor imensurável para a gente. Isso é fato. Acreditaram, né, gente? E esse é só o primeiro de muitos aí. Todo mundo que está, seja no YouTube, seja nas redes sociais, acompanha a gente que vem muita coisa boa por aí. Tá? Pessoal, querem falar mais alguma coisa? Tranquila. Tá, boa próxima. Foi bom bate-papo bacana. Acho que o intuito nosso aqui é exatamente o que o Rick deixou muito claro, né? E o interessante é a gente ter a participação do pessoal, né? Faz perguntas. Muita gente que não concorda, então traz pra gente, vamos debater. Nossas redes sociais estão aparecendo em algum lugar aí na tela. E vamos que vamos. Esperamos vocês no próximo episódio. Valeu, pessoal. É isso.